Muito bem, nós estamos concluindo hoje essa série sobre gerações. Sobre gerações. E essas três letrinhas, você lembra, elas são usadas especialmente a partir de artigos acadêmicos, jornalísticos, para descrever três gerações, mas antes da geração X, você sabe que tem uma outra geração, passei aqui, que é a geração Baby Boomers. Mas para falar disso, eu convido você a ler um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eu vou ler aqui na Bíblia, você pode acompanhar também a leitura por ali. Mas eu vou ler aqui o texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 1, até o verso... Eclesiastes, capítulo 1, até o verso de número 11. Então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1 em diante, a Bíblia diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Algumas versões diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, sempre seguindo o seu curso. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Amém. Cada geração é marcada por algumas realidades que ela compartilha ao crescer. Música, filmes, às vezes um acontecimento trágico, às vezes são ícones, uma figura que se torna popular, um pensador, um artista, às vezes uma confecção artística, uma obra de arte, às vezes um empreendimento da engenharia, às vezes uma tragédia, às vezes um elemento que marca, não é? A geração que viu 11 de setembro, do que eu estou falando? Está vendo? É um marco histórico, uma geração que foi marcada, abre parênteses aqui na minha fala, não é? E você não precisa concordar com ela, né? Mas um símbolo foi atingido, um símbolo de poder, um símbolo de segurança. A partir de 11 de setembro ficou claro que não há lugar seguro nesse planeta, a não ser a presença de Deus, amém? Pois é, marcos, né, como esse marcam cada geração, e cada geração vai sendo moldado por esse ambiente, né, que a gente vai chamar de ambiente cultural de sua época, na sua maneira de enxergar a vida, de compreender a vida. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos fazer um recorte nesse assunto, na tecnologia, nas revoluções e nos marcos tecnológicos de algumas gerações. Por exemplo, geração Baby Boomers. O que é a geração que nasceu logo após a guerra, ali, entrou na adolescência e juventude, conheceu? TV, não é? A TV entrou na casa. O que mais que veio? Veio vitrola, lembra? Vitrola, né? O telefone, né? Olha que telefone. Isso é telefone, viu? A geração que não conhece, se eu explicar que isso é telefone.
não é? E aquilo ali embaixo são pilhas de disco de vinil, não é? Aquela vitrola ali já é daquelas bem antigas, né? Depois vieram aquelas menorzinhas portáteis, né? Pequenininho. Uau, era uma revolução ter aquilo, né? E a TV, então, que começou preto e branco, isso marcou uma geração. Aí veio a geração seguinte, a geração X. Que elementos da geração X você lembra que da área tecnológica, assim, enfim, que você se recorda aí? A TV permaneceu, mas o que aconteceu? TV a cores, né? Houve um upgrade aí da TV, diria a geração atual, né? De preto e branco para colorido, e com a coisa fantástica chamada controle remoto, né? Reni? A viagem para a Lua, um outro elemento. Ó, se foi mesmo, né? Paira dúvida. Ok. Mas você lembra disso aqui? Hã? Fim de semana, locadora, né? Mas se você locar na sexta-feira 3 fitas, você só entrega na segunda. Tinha as locadoras fazendo as promoções assim, né? Uau. E o símbolo de autonomia da nossa geração jovem, o Walkman. Walkman. Quem teve um Walkman aí quando era criança? Né? Fonezinho no ouvido. E a fita cassete que a gente gravou, pirateou, não é isso? O amigo pirateou para nós em algum lugar, né? Alguém gravou, ou então gravou direto do rádio, né? Walkman. Alguém tem um Walkman ainda aí? Não. Você tem, Valdilante, um Walkman? Né? A Chile também tem Walkman. Aí vem a outra geração. A outra geração conheceu o quê? Já que a gente está falando de Walkman, de música, a outra geração conheceu esse negócio chamado internet, não é? O acesso à internet, os computadores domésticos, né? Que não eram assim tão moderninhos. Esse aí também modernidinho já, né? Telinha plana e tal, né? Mas a gente começou assim, aquele negócio que parecia, né, uma televisão diferente, né? E tinha também o iPod, não é isso? Não tinha o iPod também para ouvir música, né? Acho que eu não coloquei a foto do iPod, acho que não, né? Deixa eu ver, acho que não. E a geração mais recente, que é a geração... claro, a outra geração também conheceu a telefonia móvel, tá certo? Né? A gente chamava de celular, agora é mobile, não é isso? Mas era celular e só funcionava para falar. Era um telefone móvel, tá certo? Hoje os smartphones são considerados como computadores de mão, né? Uma coisa revolucionária a capacidade deles. E essa é a geração dos aplicativos, né? Quando a gente fala, por exemplo, palavras como startup, né? São expressões associadas a esse momento, nessa geração que está criando aplicativos, né? Eu não sei explicar, mas elas estão ganhando dinheiro com esse negócio. Tem gente ganhando dinheiro com esse tal de aplicativo, né? E essa geração está aí, a geração toda. Cada geração, então, tem esses elementos, né, que, de alguma forma, vão marcando, às vezes, e aí é só um perfil, um elemento, né, tecnológico que caracteriza aí algumas gerações. Mas há também, em cada geração, erros e acerto, virtudes, né, e pontos de melhoria, áreas que precisam ser consideradas, né? Se costuma descrever as gerações mais velhas como gerações que acabam consolidando uma experiência, se tornam pouco suscetíveis às mudanças, mas são mais resistentes. As gerações mais novas, a geração que se abre muito fácil às mudanças, né? E há críticas, a geração antiga valorizava muito o protocolo e a aparência. E aí vem uma outra geração e diz, aparência não, né? Seja autêntico, seja você mesmo, não é isso? Vem uma geração que valoriza a uniformidade, a regra, e vem uma outra diz, faça suas próprias regras, não é? Tente, invente, faça diferente, não é? Não tinha um comercial assim? A geração YZ, paira sobre ela
uma suspeita. E deixa eu dizer antes que você reaja aí àquelas 2 revistas ali, entre outras, que podiam ilustrar, né, essa crítica de que há uma geração aí que vem, né, da geração que está se achando, né, as gerações mais novas. Eu não sei, você não precisa concordar, e nem eu estou dizendo que é assim. Estou citando só um exemplo para dizer que a gente precisa pensar, né, sobre as nossas virtudes, mas também ter cuidado para observar que cada geração tem coisas que precisam ser ponderadas, né, e que podem não ser tão boas e tão legais assim. Por exemplo, apelidos das gerações mais recentes. Geração mimimi, não é isso? Por que se deram esse apelido? Quem que explica aí? Geração mimimi, a geração de frescura. Um nome mais bonitinho, embora seja comercial, mas eu vou fazer. Geração Nutella, não é isso? Geração Nutella. Não é comercial, tá certo? Enfim, mas as outras gerações, as mais velhas, também têm as suas fases em que elas também receberam algumas críticas e algumas coisas. Bom, mesmo reconhecendo que cada geração tem marcos próprios e um jeito próprio de olhar a vida e um jeito próprio de se expressar, 2 pesquisadores norte-americanos, eles... Opa, deixa eu voltar para cá. Eles reconheceram que as gerações costumam ter alguns elementos em comum. Cada geração, por exemplo, tem uma tendência a reagir anterior. E aí, esses 2 norte-americanos, numa pesquisa que fizeram, identificaram entre as gerações esses 3 elementos em comum. Primeiro, a tendência a romper com a geração anterior. Em outras palavras, né, uma geração mais nova vem e diz para a mais velha assim: vocês são legais, mas nós somos mais. Né? Eles querem ser diferentes, considerados diferentes em relação aos mais velhos. Né? Quantos de vocês já disseram assim? Quantos de vocês disseram assim: eu não vou ser igual ao meu pai e minha mãe? A gente costuma, né, às vezes, ter essa atitude de pensar em algum aspecto do nosso pai e da nossa mãe, e a gente dizer isso, né? É claro que os nossos filhos querem ser muito como nós, no caso lá em casa é diferente, mas, de um modo geral, nas outras famílias eu sei que isso acontece, né? Outro elemento, eles intencionam corrigir as próximas gerações. Ou seja, eles olham para os filhos que eles estão gerando e dizem assim: quando eu tiver os meus filhos, eu farei diferente, eu não farei, né, o que meu pai ou o que minha mãe fizeram comigo. A gente pensa assim: não, eu vou fazer diferente com meus filhos, com minha filha. Né? Pensando naqueles pontos críticos que a gente acha que o nosso pai e nossa mãe, no processo de educação da gente, errou, exagerou. Né? Isso também é muito comum. E eles identificaram isso nas gerações, né, de baby boom, geração X. Né? E eles identificaram também isso, né, que há uma geração que acaba tentando salvar as lembranças das gerações mais antigas, não é isso? Então, ela dá um salto da geração do pai e vai buscar um elemento representativo, às vezes, lá dos avós e até dos bisavós. Né? Eu não sei se é o caso aqui, mas, por exemplo, eu conheço gente bem mais novo do que eu, em termos de idade, mas que tem coleção de disco de vinil. Né? E curte. Tem alguém que tem coleção de discos de vinil aqui, aliás, a propósito? Valdilete. Eu não vou perguntar mais, não, porque tudo Valdilete tem em casa. Né? Além da Valdilete, mais alguém tem disco de... Tem mais alguém que gosta? Alguém tem algum elemento na sua casa assim que lembra uma geração bem mais antiga, assim que eu tenho, né, uma espécie de, como é que fala, vintage, né? Okay. A Cris está dizendo: eu tenho uma mãe. Não é o caso, né, Cris? A Cris, mãe Eugênia, depois a gente conversa com a Cris em casa, irmã Eugênia, em casa. Agora não. O fato é que não são esses os pesquisadores os únicos a perceber isso, mas
Salomão percebe isso. E esse capítulo 1 de Eclesiastes aponta nessa direção, né? E eu volto à questão de Eclesiastes, especialmente a questão número 3, e ali sublinhada 4. Ou, perdão, os versos, não questão, mas o verso, né? E a questão do verso 3. Ele diz, o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? É a pergunta que ele faz. E ele então descreve, a partir do verso 4, gerações vêm, geração vão, mas a terra permanece para sempre. De alguma forma, ele é tomado de um sentimento quando ele para no seu processo, na sua caminhada de reflexão em busca da sabedoria e da realização humana, da felicidade, e ele vai concluir que o fim da felicidade, o princípio de tudo é o temor ao Senhor, não é? Mas ele, nessa sua jornada, já abre o livro de Eclesiastes fazendo essa pergunta, e ele vai dizer, você acha que há novidades? Até há novidades tecnológicas, há novidades nos acontecimentos, mas, de alguma forma, as gerações compartilham os mesmos dilemas, as mesmas questões da humanidade em todas as épocas. Questões como é que eu faço para ser feliz, como é que eu faço para ser amado, como é que eu faço para me sentir pleno e realizado, como é que eu faço com o meu sofrimento, como é que eu faço com a minha dor. Onde está Deus? O que Deus quer da minha vida? Qual é o plano dele para mim? Como é que eu faço para viver uma vida, quem tem compartilho da fé, segundo o coração e a vontade de Deus? Né? Ou como é que eu faço para viver uma vida significativa? De algum modo, essa questão é a questão de todas as gerações. O que a gente ganha com o nosso trabalho? O que a gente ganha com a nossa vida? Ou, dito de uma outra forma, personalizando, o que você espera com a sua vida? O que você está buscando? Para onde você vai? Nós percebemos ali, quando a gente olha para aquelas representações simbólicas de gerações, do ponto de vista da tecnologia, e eu fiz aqui 3 anotações nas leituras e pesquisas que fiz, e a gente percebe que a tecnologia em cada geração ela se tornou mais abrangente, mas também mais privada e, eu diria, também mais poderosa. No início, o que a gente tinha? As famílias tinham rádio, tinha TV, né? E, de repente, ao longo do tempo, no entanto, as famílias vão incluindo o quê? Mais uma televisão, e vai incluindo o computador, e vai incluindo o telefone, vai incluindo o tablet, e a gente já não consegue mais pensar muito a vida a partir disso, né? E agora a gente recebe as notícias de uma forma mais instantânea. Então, a tecnologia se torna abrangente, causa impacto, mas também ela se torna o que mais privada, não é? Se antes, quando você botava o disco de vinil para tocar, não tinha como você sozinho ouvir aquela música. O que acontecia? Todo mundo na casa tinha que ouvir, né? Todo mundo na casa tinha que ouvir. Tocava para todo mundo ouvir. Mas, graças ao Walkman, que a Valdilete tem lá guardado na casa dela, houve um momento em que diz, agora eu posso ouvir as minhas músicas sem incomodar as pessoas da casa que não gostam do meu estilo musical, do meu gosto musical, né? Então ela vai se tornando mais privada, né? E daí pesa sobre as gerações seguintes essa tendência a ser muito individualista e preterida às relações sociais, às vezes, mais íntimas, né? E vai ficando privatizada na sua experiência, às vezes, de reflexão, de vida, e vai sofrendo angústias também por isso. Mas alguém já disse, e eu coloquei porque para mim faz sentido, ela também se torna mais poderosa, né? Ela vai influenciando a nossa vida de um modo sutil, né? Imagens, notícias, os jogos, o entretenimento e a nossa rotina, os nossos horários, enfim, tudo isso vai, de alguma forma, ocupando tanta gente, e de alguma forma a gente caminhou das brincadeiras de rua, em que a gente jogava bola no campinho abandonado, né, do lado da nossa casa ou na rua, e vai ficando cada vez mais isolado no quadro. Cada geração sofre o seu impacto, mas ainda assim, olha aqui, e isso é tema para um outro momento, para a gente pensar, né, o impacto das tecnologias. Mas o que nós queríamos com essa série é provocar você a perceber que, de um modo ou de outro, qualquer que seja a sua geração, existe, né, uma angústia comum, uma questão que é comum.
que é a questão pela qual a gente vai viver a vida. Qual é a razão da nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? Eu queria, de maneira muito objetiva, compartilhar alguns versos da Palavra do Senhor e dar algumas sugestões para você pensar. Primeiro, quero começar com esse texto de Romanos. Vamos ler juntos, me ajuda aí. Não moldem este mundo, mas que esse é um exercício que nós precisamos fazer o tempo todo da nossa vida. Que aspectos da minha cultura, que aspectos dos meus dias, deste mundo, estão exercendo influências sobre mim, e são boas influências, mas que aspectos dessa cultura, desse mundo, dessa sociedade, que pensamentos estão sendo elaborados e defendidos, e que, no entanto, estão indo contra o projeto de Deus e o propósito de Deus para a minha vida. Então, essa é a questão. Que influências de minha geração podem estar em oposição ao projeto de Deus para a minha vida? Quero deixar nessa última palavra final, encerrando essa série, essa questão com você. Que tipo de influência você tem recebido e como essas influências colaboram para a sua caminhada com Deus ou te afastam dela? Ou te afastam dela? Exemplos. E, de novo, talvez eu precise dizer isso antes, né? Não é este o momento para defender. Eu quero provocar uma questão. Então, é senso comum entre alguns pastores, né, e parece ser crescente, de que os nossos vínculos com a comunidade local chamada igreja estão se tornando cada vez mais frágeis. Por quê? Porque há uma crescente consciência de que eu posso orar em casa, de que eu posso invocar o Senhor em casa, e que agora, antes das outras gerações, eu posso, inclusive, assistir a pregação em casa. E isso é muito bom, quando a gente não pode ir até a igreja, poder. Gente, houve uma geração que, quando não podia ir à igreja, porque estava acamado, doente, ficava em casa com a angústia de como é que será que foi o culto lá na igreja. Esperava o pessoal da família chegar e perguntar, e como é que foi o culto na igreja, né? Como é que foi essa experiência? Hoje a gente se dá o luxo de, não, hoje eu não posso ir, estou acamado, né? E eu ligo a TV, coisa de geração X, perdão. Eu acesso, né, as redes e vou assistir o culto online. E isso é um privilégio, acho que é um ganho. Mas, por exemplo, a gente precisa pensar que, ainda que isso possa ser um ganho, isso talvez também possa apresentar algum risco. Qual é o risco? Qual é o risco? Qual seria o risco? Pode falar, o que você acha que pode ser o risco? Numa vida cristã acomodada, sem vínculos, sem laços. E a gente pode até achar, não é, que a revolução tecnológica que está aí trouxe para nós um grande ganho, porque eu posso me conectar com pessoas que estavam longe. E se antes, não é, os pais escreviam carta para os filhos. Eu me lembro escrevendo uma carta para minha irmã que estava na Espanha, em um projeto missionário. E como é que nós nos comunicava? Por carta. Até porque por telefone tinha que ser bem planejado, porque a conta era cara. Então a gente escrevia, tirava fotografia, revelava a fotografia e mandava. E era uma alegria receber aquela correspondência, porque às vezes ela vinha grossinha e a gente sabia, tem foto. E tem bastante foto, não é isso, gente? A gente queria abrir logo para olhar aquelas fotos. Agora é fácil. A gente faz uma selfie e manda pelo WhatsApp. Põe no Instagram. Então isso é muito bom. Mas isso não pode, não deve. Né? Eu acho que é um risco de afastar a gente daqueles que estão próximos da gente em carne e osso. Você está entendendo que isso é um risco? De algum modo, a nossa formação espiritual, fique atento a isso, a nossa formação espiritual, obrigado, querido, obrigado. A nossa formação espiritual depende, precisa entender isso, de vínculos. A palavra do Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estou entre eles.
Isso não significa que isso não tenha um valor e uma aplicação quando 2 ou 3 estão reunidos via Skype, por exemplo, ou falando, né, através de alguma tecnologia que permite uma reunião virtual. Mas a gente precisa estar atento porque há, de alguma forma, na natureza humana, e a natureza humana vai reclamar isso em algum momento, dessa carência que nós temos de estar juntos com pessoas, com uma comunidade, de pertencer a um grupo em que a gente se sente amado, querido, prestigiado. Conta-se que um pai foi colocar a filha para dormir, não é? E aí, botou a menina para dormir e disse, filha, pode ficar aqui. Ela tinha medo de ficar no quarto, não é? E dormir sozinha. Tá certo? E o pai disse, filha, ó, Jesus está aqui com você. Você não crê? A Bíblia diz, ele está aqui presente, não é? E nós vamos orar, e não tem que ter medo. E aí, colocou ela na cama. Você não crê nisso? Ela crê, né? E aí orou com a menina. Diz, Jesus, obrigado pela sua presença aqui, na nossa casa, na nossa família, nessa noite. Te abençoa. E fez uma oração bonita, invocou o Senhor. E aí terminou a oração, disse com a filha, amém, amém. Deu um beijinho na testa dela. Então foi, né, para o quartinho lá e deitou. Passa alguns minutinhos e vem os passinhos pelo corredor, abre a porta. Quem que entra no quarto? Não estou falando de Helena não, viu, gente? Ela fez assim o olhar, né? Por isso eu mexi com ela. Mas, e aí ela entra. E o pai diz, minha filha, o que você está fazendo aqui? Nós não oramos. Ela falou assim, ele falou para ela, nós não oramos. Jesus não estava lá com você? Eu disse, mas Jesus não tem pele, pai. Jesus não tem pele. A gente percebe, às vezes, de maneira muito extraordinária e especial a presença de Jesus, até em momentos de solitude e oração. Mas é possível percebê-lo de maneira ainda mais intensa quando nós nos reunimos 2 ou 3 em oração. Porque aí Jesus ganha mão, ganha pele, ganha braço. E às vezes Jesus nos abraça no abraço do irmão. Amém? Às vezes Jesus nos socorre, nos dá carona, nos dá um conselho, nos dá um alerta. E às vezes Jesus cuida da gente, sabe como? Através de um irmão, de um amigo. Então, essa é a primeira questão para a gente pensar. E fica para a sua semana como tarefa para a gente pensar. Que aspectos da minha cultura, que aspectos da minha geração, que aspectos desse mundo eu devo celebrar como uma coisa boa, mas que cuidados eu preciso ter para que a minha mentalidade, para que a minha espiritualidade, para que a minha relação com Deus não seja influenciada negativamente. Isso requer da gente, o que a gente fez nessa série, né? Refletir, avaliar, né? Pensar juntos e sempre buscar a palavra de Deus uma direção, uma sabedoria para viver a vida. Um outro princípio que está aqui em Romanos, aliás, dentro de Romanos 12 ainda, o verso 21 diz, não se deixe vencer o mal pelo mal. Não se deixe vencer pelo mal, perdão, mas vença o mal com o bem. Aliás, faça esse exercício comigo, não está ali. Abra lá em Romanos, um texto que eu estou citando ali. Me permita explorar um pouco melhor esse texto com você. Para que geração Paulo está escrevendo? Para a geração dos primeiros crentes, não tem nem classificação, né? Para os antigos. Mas olha, vê se não há pertinência no que ele está dizendo para as nossas gerações, ou para o nosso tempo. Em Romanos capítulo 12, eu citei ali no verso 21, mas vamos ler a partir do verso 9, me permita ler, não quero nem explicar, é tão autoexplicativo o que ele está dizendo. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Que nunca lhes falte o zelo, que sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. O Mário Sérgio Cortella disse que a geração atual precisa aprender esse exercício da paciência. Tem como virtude o raciocínio lógico, rápido, veloz, né? Capacidade até de se conectar a muitas outras coisas ao mesmo tempo, mas caiu a um déficit de paciência. Então Paulo diz, sejamos pacientes na tribulação, perseverantes na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Verso 14,
abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aí vem um texto: não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, não apenas aos meus olhos, e não apenas, podemos dizer, aos olhos da minha geração, mas aos olhos das outras gerações, a busca da harmonia, da compreensão, do entendimento. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, por estar escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí o verso 21, que está aqui. Vamos ler juntos? Não. Amém. Isso vale para todas as gerações, não é? A questão é como a minha geração, eu vou servir e cooperar com o projeto de Deus para o bem da vida humana. O outro texto, de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim quer vocês comam, bebam, acessem, naveguem, façam selfie, post, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo não disse, mas se tivesse aqui ia dizer, tá certo? Não disse, mas se tivesse aqui ia incluir. Está ali em vermelho porque não está no texto original, tá bom? Então, é apócrifo, desconsidere do ponto de vista da inspiração divina, mas perceba a mensagem do texto com essa sugestão ali. Qualquer coisa que você vier a fazer, seu projeto de vida, suas ambições, elas precisam objetivar a glória de Deus. Quando eu me abro para aprender uma coisa nova, eu glorifico a Deus, porque Deus fez a todos nós com essa chamada para sermos criativos. E a criatividade é um dom de Deus. Mas também a palavra de Deus nos adverte que a gente precisa tomar cuidado para não remover os marcos antigos, para a gente achar que está inventando a roda, não é isso? E achar que a gente sim vai resolver as questões e que agora sim. Às vezes a gente, não é, como humanidade, uma geração vive esse sentimento de euforia, às vezes diante de uma notícia extraordinária que chega, não é? E a gente diz: agora a humanidade vai entrar em um nível extraordinário de vida. Pode ser do ponto de vista do avanço tecnológico, do avanço científico, pode ser que a nossa estimativa de vida, expectativa de vida se eleve, quem sabe para mais de 100 anos. Tem gente arriscando a dizer isso, embora alguns estão dizendo que por mais que a gente aperfeiçoe, né, talvez a gente chegue aí a 100, né, mas é muito difícil passar para muito além disso, né? O fato é que, de um modo ou de outro, a gente deve estar atento para pensar o tempo todo assim. A questão é como é que eu vivo para a glória de Deus. Como é que o que eu faço hoje, o que eu acesso, o que eu navego, o que eu posto, o que eu converso, como é que essas coisas glorificam a Deus. Às vezes a gente, bem intencionado, tropeça, erra, mas a gente não deve estar acomodado. A gente deve ter um tempo todo se perguntar como é que eu faço para melhorar as minhas competências, o meu desenvolvimento de tal maneira que eu sirva a Deus. Isso tem a ver não só com habilidade tecnológica, mas habilidade de relacionamentos. Você já parou para se perguntar, por exemplo, por que há tanto hoje fala nesse sentido, uma preocupação notada por essas falas, por essas matérias, sobre inteligência emocional, e há quem diga inteligência relacional? Talvez um risco dessas gerações mais recentes em relação às gerações mais antigas é o enfraquecimento, inclusive, das alianças. Porque houve uma geração em que a família e o casamento eram um valor tão precioso que, às vezes, casamentos muito ruins, do ponto de vista, talvez, da análise da relação, né? Estou supondo, a partir de histórias, né? E de coisas que talvez você também tenha conhecimento. Diz: olha, como é que esse casamento durou? Durou porque era um valor. Durou porque, de algum modo, aquele homem, aquela mulher entenderam que fizeram uma aliança, né? E, de repente, a gente ouve falar de gerações que olham para a relação conjugal, para o casamento, como se fosse um contrato.
e nós perdemos o sentido de aliança. No contrato, a relação é assim: eu cumpro a minha parte, você cumpre a sua, não é? Se você não cumprir a sua, eu estou desobrigado da minha. Em uma aliança, eu cumpro a minha parte porque eu prometi. Mesmo que você não cumpra a sua. Por isso a palavra de Deus fala de Deus fazendo uma aliança conosco, dizendo que Ele permanece fiel, ainda que a gente seja infiel. Sabe o que nos dá segurança na relação com Deus? É porque Deus é fiel, apesar de mim. Isso me dá segurança, porque quando eu tropeço nos meus erros, nos meus pecados, em pensamento, por ação, por omissão, quando eu faço o que não deveria fazer, eu falo o que não deveria fazer, ainda assim há em mim essa compreensão de que eu posso buscar a graça e o perdão de Deus. Por quê? Porque Ele, em Cristo Jesus, fez uma aliança comigo, e Ele é fiel à palavra dEle. Aliança é isso, e é assim que a gente deveria orar para as nossas relações, quando a gente celebra uma aliança com alguém, e especialmente a aliança conjugal. Com isso, não estou dizendo que a gente não possa viver a dor de um fim de uma relação, né, e nutrir a esperança de uma nova relação melhor e restaurada diante de Deus. Não estou sendo juiz de ninguém, mas estou chamando você, pensando em alguns exemplos, para a gente pensar sobre esse desafio de a gente viver para a glória de Deus, e não nem para a nossa própria glória, mas para o louvor da glória de Deus. Porque se a gente não se molda ao padrão desse mundo e não se conforma ao padrão do mundo naquilo que é contrário à palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez muitas das minhas queixas, das suas queixas sobre alguns aspectos da nossa vida tenha a ver porque em algum momento a gente desagradou um projeto e um princípio de Deus e colhemos um certo amargor num determinado momento da nossa vida. Qualquer que seja a nossa geração, não é? A gente deve fazer tudo para agradar e para a glória de Deus. Quero terminar com um texto, ainda que não esteja ali, mas você pode abrir a sua Bíblia lá, em Jeremias. Eu convido os músicos para subirem aqui enquanto eu leio, estou terminando essa minha palavra com vocês. Este belíssimo, extraordinário, precioso texto de Jeremias. Jeremias 29. Você conhece esse texto em Jeremias 29? É uma carta que Deus encaminha para uma geração que está exilada. Uma geração que nasceu no exílio. Uma geração que sonhava com a felicidade de poder retornar para Jerusalém. Para quem ainda não sabe, então, houve um momento na história de Israel em que eles foram levados cativos. Veio o período da Assíria, o reino estava dividido, o reino norte foi levado. E aí vem o período da Babilônia, e depois o período do Império Persa. E o Império Persa permite que os que os israelitas retornem para Jerusalém. E essa história está na Bíblia, ali em Esdras e Neemias. Mas eles estão lá no exílio. E o projeto de felicidade deles não tá legal, eles estão tristes, eles estão lamentando. Há um salmo que é composto nessa época, não é? Como é que nós vamos cantar, disse o salmista, né? Queria lembrar o número do salmo. Pastor Samuel, lembra? Ele fala da Babilônia, ele diz, na Babilônia nos pede assim, cante as músicas da sua terra, cante as músicas lá da sua cidade. Ele diz, como é que a gente vai cantar? Qual? 137. Como é que a gente vai cantar essas canções da nossa terra? Nós estamos tristes. E eles penduraram as harpas dos salgueiros lá. Estão na Babilônia, isolado. E aí Deus manda uma carta para eles. Olha que coisa preciosa. Deus manda através de Jeremias uma carta dizendo, gente, vai passar esse período. São 70 anos de cativeiro, vocês vão voltar. E tem coisas bonitas. Ele diz, olha, trabalhem. Né, deem o melhor de vocês nessa condição que vocês estão. Né, não se rendam à amargura, ao lamento. Né, mas trabalhem. Deem o melhor de vocês. Deixa eu ler um pouquinho dessa carta para você. Verso 4 de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos.
Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não deixe que profetas adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês que os encorajem a terem. Eles estão profetizando e mentindo em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles estão tristes, estão abatidos. E Deus envia essa carta de ânimo, dizendo, levanta a cabeça. Eu sei que isso não é o que você sonhou para a sua vida. Eu sei que isso não é o que vocês sonharam para essa geração. Mas dê o melhor de vocês. Trabalham. Sejam inteligentes, sejam criativos, se relacionem, façam amizade, eduquem seus filhos, preparem eles para o casamento, deem eles em casamento. E aí, em seguida, vem essa palavra, né? Verso 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar, e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu os dispersei, os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. É uma palavra de incentivo, de ânimo, e é uma palavra de esperança e uma promessa. Eu quero terminar essa série dizendo que, de certa forma, cada um de nós, cada geração, tem o seu projeto de vida, modelado pela cultura onde você foi criado e educado. E claro, a gente fala em tese, porque toda essa conversa de gerações e de perfil de gerações ainda é tudo em tese, né, gente? Talvez o Baby Boom geração X seja mais consolidada, as leituras que se faz dessa geração, mas de Y em diante é tudo em tese, né? Tá tudo sendo conversado. Mas há esse senso comum, né, que nos une, que é uma vida que possa ser vivida para a glória de Deus, na busca da nossa felicidade, na busca da nossa realização, que a gente lembre do Senhor, que a gente busque a direção do Senhor, que a gente reconheça que o Senhor deseja ter um lugar de governo, de senhoria da nossa vida, que Ele quer ser parceiro nesse projeto da nossa vida. De certa forma, olha aqui para mim, de certa forma, independente da mais avançada tecnologia que a gente venha dominar como seres humanos, este mundo na Terra é um cativeiro. A Bíblia, inclusive, descreve a condição humana no pecado como cativos. Nós estamos cativos ainda das manifestações do pecado nesse mundo caído. Mas os planos de Deus, para mim e para você, são planos de bênção e de paz. Planos não de maldição. O Senhor ama você de um modo que a gente vai ter que levar a eternidade inteira para entender. O Senhor me ama também, a mim e a você. E o meu convite a você no final dessa série é que você viva a sua vida, viva a sua geração, com todos os seus desafios, de um modo crítico. De um modo crítico, não passivo, mas de um modo inteligente, crítico. Filtrando pela sabedoria da palavra de Deus, não é? Tudo que surge, tudo que vem, essa cultura na qual você está inserido. E assentando firme no coração esse propósito de viver a sua vida, viver a sua geração, para louvor e glória de Deus. Isso pode significar tudo aquilo que a gente lê lá, por exemplo, em Romanos 12. Não é? O esforço por amar, por perdoar, por compreender. Mas, sobretudo, que a gente possa viver a nossa caminhada com o Senhor na certeza de que Ele quer nos guiar. Eu não sei o quanto você se acha perdido na sua geração, o quanto o seu projeto de vida não vai bem, o quanto aquilo que você sonhou para você saiu dos eixos, mas uma coisa eu sei, Deus quer conduzir a você e a sua história em um momento mais feliz e pleno na presença dEle, amém? Nós vamos orar
Depois dessa música a gente vai cantar e vamos ter então esse momento especial para consagrar nossa vida, os nossos planos ao Senhor.
Para nós, os mais maduros aqui nessa noite, fica o desafio de sermos mais habilidosos na arte de interagir, o desafio da gente, a despeito das nossas experiências consolidadas, a gente possa ser capaz de caminhar na direção da geração mais nova, né? E no esforço de compreender o mundo deles, a dinâmica deles, né? E o jeito deles, até de expressar a fé. Falo para a igreja, né? Até o jeito de expressar a fé. Para que a gente não viva o que aconteceu lá com o livro de Juízes, que diz que depois que a geração de Josué passou, e passou como uma geração que aprendeu a ser fiel ao Senhor, veio uma outra geração, diz lá em Josué, em Juízes, aliás, capítulo 2, né? Verso 9, veio uma outra geração que não conhecia as coisas do Senhor. A geração mais madura cabe esse esforço sempre de fazer esse esforço de caminhar na direção mais nova, na busca de compreender o jeito deles, para deixar para eles esse legado da fé. Da geração mais nova, eu acho que o desafio é o desafio de reconhecer que, apesar de saber bem mais, talvez que a geração mais velha, sobre muitas coisas, que a geração mais velha demorou para aprender, ainda assim não sabe tudo que há para saber. Porque há conhecimentos que o Google não vai dizer para você. O Google não tem experiência de vida. O Google tem dados. Mas há sabedoria no conselho de alguns com quem você se relaciona, de cabelo branco, né? E que talvez não usem um smartphone, mas tem experiência de vida para enfrentar crise no casamento, para lidar com tantas outras questões da vida, né? Sobretudo, fica o desafio para todos nós, de vivermos os dias que Deus tem nos dado, para a glória de Deus. Eu saí daqui domingo passado, né, pensando sobre isso. Não sei qual é a minha hora, sei que ela chega, mas que quando ela chegar eu esteja preparado, amém? Eu esteja preparado, você esteja preparado. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você tivesse ainda de pé um instante de oração pessoal. E eu quero terminar orando por alguém que deseja receber algum apoio em oração, não importa o motivo, mas alguém que está vivendo um momento delicado, um momento difícil na sua vida, uma questão talvez pessoal ou envolvendo outros, e você gostaria desta oração da igreja por você. E ainda que você não precise dizer o que é, mas se você sente, né, que precisa de receber essa acolhida, esse apoio da igreja em oração, convido você a vencer a timidez, vir aqui na frente, pertinho de mim, para eu te dar um abraço, a gente vai orar juntos aqui no final desse culto. Tá bom? Então, enquanto você está aí com o instrumento tocando, ore ao Senhor por isso que você recebeu nessa noite aqui, por aquilo que Deus está falando para você. E se Deus toca o teu coração, você quer vir aqui, pode vir, a gente vai orar com você. Hoje pela manhã nós estávamos aqui pensando sobre a experiência da oração, né? Estava falando da minha própria experiência de correria. Às vezes a gente corre tanto e a gente até se esquece de orar. Marco Vicente fez menção a isso aqui no início do culto, né? Uma canção antiga que diz: há um instante na vida que a gente até esquece que Deus existe, e nem sequer uma prece consegue fazer por estar sempre triste. Uma canção das antigas, da minha infância. Às vezes eu percebo isso em mim, a correria, pelo desempenho, por ganhar, não é? A vida, a gente acaba se esquecendo até que Deus existe. Nosso coração se afasta dele. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças pela experiência desse culto aqui nessa noite. E com temor e tremor, nós queremos reconhecer que há momentos em que o nosso coração se afasta do Senhor. E esta tendência e este pecado, Deus, do coração duro, do coração insensível, do coração soberbo, ó Deus, está presente em todas as gerações. Então, do mais velho ao mais novo, nós reconhecemos isso aqui nessa noite.
Meu Deus, que esse é sempre um risco. Vivemos a nossa vida, vivemos o nosso projeto de vida longe da tua vontade, longe do teu querer. Ó Deus, e caminharmos esquecendo até que o Senhor existe. Senhor, e é naqueles momentos às vezes difíceis, de dor, de frustração, quando as coisas não estão dando certo, é que a gente para perceber o quanto a gente foi tolo, né? O quanto a gente foi autossuficiente. Nessa noite, então, com temor e tremor, mais uma vez, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção sobre a nossa vida, sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre os nossos projetos de vida, e pedir que o Senhor possa nos guiar, nos abençoar, ó Deus, e que esta palavra que o Senhor mandou por meio do profeta Jeremias a Israel no exílio, nós acolhemos ela nessa noite como uma palavra do Senhor para a nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem planos de bênção, não de mal, planos para nos dar futuro e esperança. E ainda que em algum momento, ó Deus, a gente se sinta frustrado ou distante, cativo, Senhor, numa condição longe daquela que a gente almeja, que a nossa alma almeja, daquela felicidade que a gente almeja, que a gente não se renda, ó Deus, na amargura, na tristeza profunda da alma, ó Deus, na falta de perspectiva, na falta de esperança, mas que isso nos leve para a oração, que isso nos leve para a dependência do Senhor, que isso nos leve para o reconhecimento de que nós não temos o controle, mas o Senhor tem. Que a gente se renda ao Senhor todos os dias, quando a gente acordar, e se der parar com as suas misericórdias renovadas, e mais um dia de vida pela frente, que a gente tenha esse coração humilde de quem se rende ao Senhor e de quem busca a direção do Senhor, de quem busca viver, ó Deus, com sinceridade e de todo o coração na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Eu quero interceder, e nós juntos como igreja intercedemos por cada coração que está aqui à frente, que vem em um gesto humilde dizer: orem por mim, intercedem em meu favor. Ó Deus, e como ministro da tua palavra, na representação da tua igreja, nesta oração que faço, em nome de Jesus nós oramos. Olha para esse coração que está aqui à frente de um modo especial nessa hora, e concede ao Senhor, ó Deus, da parte do Senhor, o que este coração, essa alma precisa. Ó Deus, o Senhor conhece. O Senhor sabe da dificuldade, ou da luta, ou da dor, ou da tristeza, ou do desafio, ou dos temores, do receio, da ansiedade, da inquietação. Tu sabes do conflito, tu sabes, ó Deus. Então, em nome de Jesus, se é sabedoria que ele precisa, que ela precisa da sabedoria do Senhor. Se é consolo, Pai, em nome de Jesus, derrama consolo do Espírito para esse coração, Senhor. Se é falta de perspectiva, Deus dá a criatividade, a inteligência. Pai, põe pessoas no caminho de cada uma delas. Pessoas que sejam como homens e mulheres de Deus para abençoar a vida dele e dela. Talvez com uma palavra amiga, talvez com uma parceria amiga, talvez com uma experiência que lance luz à própria experiência dela. Senhor, rogamos em nome de Jesus, mais uma vez eu intercedo pelos meus irmãos que estão aqui à frente, que o Senhor possa imprimir em coração de cada um a certeza do teu cuidado, de que o Senhor há de guiá-los nos teus caminhos, para o teu louvor e para a tua própria glória. Ó Deus, nós rogamos, despede-nos, ó Pai, em paz, com a tua bênção. E lembramos como igreja mais uma vez do pastor Marcos Vinícius, da cirurgia, ó Deus, pela qual estaremos orando como igreja nesta semana. Abençoa, Deus, essa família. Que o Senhor dê toda a direção neste tratamento, Deus, desse câncer, desse desafio, Deus, de saúde. É uma família do Senhor que te serve, tem um coração rendido ao Senhor. Dê força, dê graça sobre eles, ó Deus, para atravessar esse momento difícil. Despede a cada um de nós que estamos aqui com a tua bênção, com a tua paz. Dá-nos uma semana guiada pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Convido você a dar um abraço carinhoso a quem está do seu lado, qualquer que seja essa geração. Dá um abraço nessa letra. Talvez seja uma letra X, uma Y, né? Não sei que letra que está aí, mas dá um abraço e diz: bom estar juntos com você. Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Uma boa semana. Vá em paz.